Fala galera, mais um vídeo, mais uma pílula BV Trilha para vocês aqui. Agora a questão é sobre a sucessão causa-mortes de brasileiro que deixou dinheiro depositado no exterior. Essa é uma questão importante do artigo 10 da LINDB, que eu também anotaria, porque a partir da leitura, e acredito e espero que vocês tenham feito a leitura da Lei Seca, vocês perceberam que a LINDB ela se preocupa especialmente em fixar um critério para fins de aplicação da lei baseado num espectro espacial ou num critério especial, baseado em um critério espacial, que ela vai, de maneira recorrente, fazer uma ligação ou estabelecer o domicílio das pessoas como sendo um critério definidor para fins de eleger qual diploma normativo ou diploma normativo de que país que irá regular aquela situação. Então, a gente vai ter ela falando a respeito de domicílio para tratar sobre, para aplicação de normas sobre a capacidade, nome, em relação ao casamento, o local em que for celebrado, e essencialmente aqui em relação, na verdade, em relação ao casamento, domicílios nubentes, ou se eu for celebrado no Brasil, aplicar-se-á as normas do Brasil, em relação aos impedimentos. Mas aqui, especialmente nessa questão, é em relação ao critério que foi eleito para fins de sucessão, ou para verificar qual diploma normativo é que vai reger a sucessão de bens do decujus. E tivemos aqui no artigo 10, salvo engano, uma referência ao critério espacial novamente. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Percebam, qualquer que seja a natureza, móvel, imóvel, corpóreo, incorpóreo, e a situação dos bens. Aqui a gente pode fazer uma hermenêutica, uma interpretação equivocada, se não considerarmos outros diplomas normativos e, sobretudo, se não tivermos conhecimento a respeito da posição do STJ a respeito desse assunto. Porque, a rigor, se você leva ao pé da letra, você vai pensar, então, que, independentemente da natureza do bem, se o decujus era domiciliado no Brasil e tinha bem imóvel ou móvel em países estrangeiros, a competência é fixada no Brasil da jurisdição brasileira para fins de abertura desse inventário, o que seria um equívoco, especialmente se eu não conheço a posição do STJ ou a interpretação do STJ a respeito desse dispositivo. No feedback dessa questão embaixo, depois que vocês terminam o simulado, eu colacionei um julgado de 2015 e tem vários outros em que o STJ expressamente deixa bastante claro ter o Brasil adotado o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. E o que isso significa? É o contrário da existência ou da unicidade da sucessão dos bens mortis-causa. Ou seja, haverá um único juízo competente para deliberar a respeito dos bens deixados pelo decujus, desimportando o local de situação dos mesmos. E aí ele faz uma digressão doutrinária e hermenêutica normativa bem interessante, colacionando regras do processo civil que estão previstas lá no Código de Processo, que possui regras de competência absoluta, por exemplo, em relação às ações relacionadas a direito real e ações relacionadas a imóveis e direitos reais sobre imóveis, competência absoluta do Brasil. Ele vai mensurar o artigo 10 e vai explicar justamente essa inviabilidade prática, inclusive, de uma jurisdição nacional, no caso brasileira, deliberar a respeito da sucessão de um bem imóvel localizado num país estrangeiro. E de igual modo em relação aos bens móveis. Haja vista que esses bens, eles estão situados em um território cujas regras relacionadas a direitos obrigacionais e, sobretudo, espectro tributário, têm incidência do estado de jurisdição estrangeira. O que não faria sentido interpretar dessa forma. E aí fixa, ao final, tanto doutrina quanto jurisprudência, pacificada no sentido de ter o Brasil adotado o princípio da pluralidade de juízos sucessórios, pluralidade porque, em sendo o decujus domiciliado no Brasil, mas deixando o patrimônio, tanto no Brasil
quanto no estrangeiro, a competência da jurisdição nacional, ela se circunscreve àqueles bens imóveis absolutamente, mas aos bens móveis situados no Brasil. Em relação a bens móveis e, vamos pegar assim, o ativo financeiro, o recurso, que tem natureza de bem imóvel, apesar de hoje, né, quase tocar no incorpóreo, esse recurso financeiro que está depositado lá numa instituição financeira da Suíça, ele vai se submeter às regras de sucessão mortis-causa do país estrangeiro. De modo que não há que se falar em juízo de deliberação do Brasil a respeito, por exemplo, da partilha desses valores. Isso não está dentro da competência que o STJ entende do ponto de vista da sucessão mortis-causa. Beleza, pessoal? Nos vemos na próxima.